Tem uma outra reflexão que eu quero fazer com vocês a respeito de uma recorrente pergunta. Eu já fiz vídeo sobre isso, tá? Que pergunta é essa? A pergunta é assim: tenho um pequeno negócio, posso ser socialista? Ou variações disso. Ganho muito bem, tenho um bom salário, tenho uma série de privilégios, posso ser socialista? Ou ainda, sou um burguês, venho de família rica, sou herdeiro, etc. Posso ser socialista? Essa pergunta é uma pergunta recorrente. Já fiz vídeo sobre isso, mas acho que vale um pouco mais ainda a nossa discussão. Porque, de fundo, o que tem aí? Tem uma discussão sobre classes sociais. A resposta rápida é sim, você pode ser socialista. Não há contradição nenhuma. Porque você está inserido nessa realidade e não necessariamente você concorda com essa realidade. Tá? Mas vamos voltar um pouquinho para fazer a discussão sobre classe social. Basicamente, nós temos duas classes sociais, né, galera? A gente ou é classe trabalhadora ou a gente é da burguesia, classe dominante. E o que determina não é a nossa renda, tá? E sim a natureza da nossa inserção nas relações de trabalho. Ou seja, se a gente vive do nosso trabalho ou se a gente vive do nosso capital. Então, quem vive do trabalho, classe trabalhadora, quem vive do capital, classe burguesa. Só que isso é a definição mais ampla. Nós temos franjas de classe, disputas internas entre os fragmentos de classe. Por exemplo, entre a burguesia, nós podemos dividir aí entre alta burguesia e baixa burguesia, né? E entre a classe trabalhadora, a gente pode dividir entre lumpenproletariado, o proletariado e a pequena burguesia, por exemplo. No caso da pequena burguesia, é onde a gente encontra mais essa dúvida. E o primeiro ponto é que a grande parte dos pequenos burgueses não se reconhece como tal. Não se reconhece como tal. Porque o pequeno burguês, ele é um trabalhador. Ele não pertence à classe dominante. Ele vive do seu trabalho. Agora, ele tem uma situação econômica privilegiada em comparação aos trabalhadores proletarizados, então ele tem mais acesso a consumo, e em virtude disso, ele acaba tendo uma situação política também superior, um pouco mais privilegiada, embora a diferença não seja muito grande. Quem é, assim, de maneira geral, o pequeno burguês na sociedade? É justamente aquele primeiro caso que eu falei. O cara que tem um pequeno negócio ou o cara que tem uma renda um pouco melhor. Esse cara que está perguntando e está nessa situação, a resposta é muito óbvia. Olha, você é um trabalhador. O fato de você ter uma renda um pouquinho melhor, de você ter um pequeno negócio, de repente ter alguns funcionários, ou ser um funcionário público, ter um bom salário, ou ser um gestor dos interesses do capital e ter um bom salário, essa situação não faz de você um burguês. Sendo assim, defender os interesses da classe trabalhadora, como por exemplo a Revolução Proletária, o socialismo, é o mais lógico. Então, uma vez que você tem a consciência do mundo que está ao seu redor, é perfeitamente compreensível que você tenha uma postura socialista. No caso do cara que é dono de um pequeno negócio, esse cara tem que entender o seguinte, aí eu tô falando do dono da lojinha, da padariazinha, enfim, do pequeno comércio e às vezes até de um médio comércio. Se esse cara tem consciência que o mundo capitalista é um mundo de exploração, e se esse cara sabe que ele não é um burguês, que ele precisa trabalhar, que ele não pode simplesmente abrir mão daquilo que é a sua fonte de renda, esse cara inevitavelmente vai estar fazendo parte de uma cadeia produtiva que explora a força de trabalho dos trabalhadores. Mas não sendo um burguês, sendo ele dono de um pequeno negócio, ele não é o responsável pela organização dessa exploração. Ele é apenas parte da cadeia. Como ele pode colaborar a partir do seu entendimento, né, a partir da sua consciência em relação
aos trabalhadores que são colaboradores, aí para usar um termo liberal? Bom, ele pode tentar oferecer as melhores condições de trabalho possíveis para essas pessoas. Ele pode não ser tão ganancioso na sua margem de lucro. Ele pode não querer fazer aquilo que os capitalistas mais vorazes fazem. Ele pode tentar medir o que é saudável para o seu pequeno negócio, no sentido de poder manter este negócio, garantir o futuro do negócio, o sustento da sua família, sem explorar tanto os seus funcionários. Isso é perfeitamente possível. Então, se você está me assistindo, eu estou respondendo isso porque vem até a mim essas perguntas. Olha, eu tenho um pequeno negócio, mas eu sou socialista. E aí eu fico achando que eu estou numa contradição porque eu sou obrigado a extrair mais valor lá dos trabalhadores que trabalham comigo. Se você não é um burguês, você não tem sequer o controle sobre tudo isso. Você pode fazer a sua parte pagando os direitos em dia, por exemplo, não sonegando lá o fundo de garantia, assinando a carteira dos seus funcionários, dando os reajustes salariais, respeitando quando ele fica doente. É o mínimo? É o mínimo. Mas nós temos que entender que no mundo capitalista, quase nunca o mínimo é respeitado.